E lá no teatro grego, eis que um personagem estava passando por uma situação onde era impossível sair, numa enrascada, num perigo que ele estava em frente, até que do nada surge um Deus que desce dos céus e o salva no último momento. Eis que surge o termo Deus Ex Machina, que é quando um personagem é salvo na literatura ou nos cinemas por uma ocasião onde não seria algo muito real. E esse filme que eu vou citar hoje, ele se apropria muito desse termo Deus Ex Machina para dar sequência à sua história. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca e hoje eu trago para vocês a crítica do filme Ponto Vermelho, um novo suspense sueco que chegou hoje na Netflix. Então a história desse filme começa quando um casal que está em crise num relacionamento recebe de um vizinho um pacote de viagens que parece simbolizar uma nova era nessa relação. Afinal, eles logo serão pais e é bom que eles reencontrem aquele amor que eles tinham no começo. Eis que eles resolvem então fazer um acampamento num cenário bem gelado para olhar a aurora boreal e aí do nada eles começam a ser perseguidos por atiradores. Eles não sabem se é um atirador, se é dois atiradores e eles não sabem exatamente a motivação desses assassinos. Eles só sabem que um pouquinho antes de tudo ocorrer, eles acabaram se envolvendo numa pequena briga de trânsito e depois numa briga envolvendo uma questão racial. E eles ficam se questionando se é isso de fato que está acontecendo, enquanto eles têm que fugir e se salvar num cenário absurdamente gelado e com diversos perigos naturais, além do perigo que são esses algozes que os perseguem. Uma coisa que eu sempre penso quando vejo um suspense ou terror da Netflix é que ele geralmente é superestimado. É difícil encontrar no catálogo um filme original que seja de fato bom, e eu vou falar para vocês, infelizmente, que esse é o caso de mais um filme ruim que chegou para nós. A história em si, ela é baseada num clichê que já foi visto diversas vezes, que é de um casal que foge de um grupo de atiradores ou de uma família de slasher num cenário muito inóspito, seja na floresta, seja no gelo ou seja no deserto. Então a gente já viu esse pacote embalado muitas vezes. A gente já viu também os momentos em que esse relacionamento entra em crise no meio de todo esse desespero, os diálogos que tendem a ser pretensiosos demais em meio a todo o caos, mostrando a degradação dos relacionamentos amorosos, e tudo isso já foi visto e já foi reembalado pelo modelo americano muitas vezes. Então a impressão que eu tinha é que eu estava vendo um filme que eu já tinha visto em outros lugares. E eis que quando eu já estava quase perdendo o interesse por ele, surge um plot twist lá no meio da história, só que como eu já não me importava com os personagens de fato, o que acontecesse com eles ou a reviravolta que o diretor ousasse colocar, não conseguiria me resgatar e foi o que ocorreu. Quem já viu filmes similares até que vai captar qual é a vibe desse filme, e depois dessa reviravolta a gente começa a perceber os personagens com novos olhares, a motivação com novos olhares e o caminho que eles vão seguir. E eis que surge o Deus Ex Machina, que eu falei para vocês, que são os momentos, as cenas e as circunstâncias que você sabe que não fazem nenhum sentido e só acontecem para a narrativa continuar seguindo. Primeiro a gente percebe personagens que se machucam demais e continuam andando como se nada tivesse acontecido. Então tem um personagem específico que eu imaginei que ele ia morrer umas 3 vezes, porque ele passa por situações onde ele se fere gravemente, mas ele continua para correr a narrativa da história. Tem outra cena muito clássica e muito clichê que chega a ser incômoda, que é quando todos os personagens estão juntos no local, você percebe que seria o confronto final, os mocinhos estão prestes a ser mortos, e do nada surge um personagem aleatório, que não faz nenhum sentido estar naquele local. Então eis que o filme prossegue utilizando esse artifício. No final do filme, mais uma vez, tem uma cena onde você imagina que não aconteceria e acontece só para dar sentido à narrativa. Então isso se torna muito forçado. Se bem utilizado, o Deus Ex Machina pode trazer benefícios para o roteiro, não é algo que não deve ser utilizado, tanto na literatura quanto no cinema. Só que quando é utilizado demais, como foi o caso desse filme, a impressão que dá, na verdade não é só uma impressão, é que o filme é inverossímil. O filme não faz sentido, não cabe. Então se você quer ver esse filme na Netflix, o que eu falo para você é que tem exemplares iguaizinhos a ele, muito mais bem feitos. Eu vou colocar aqui a foto de um filme que chegou recentemente na Netflix,
que eu esqueci o nome agora, mas é muito melhor e tem uma narrativa similar. Tem um filme chamado A Invasora, a versão francesa da Interville, que é muito bom, tem uma narrativa similar e realmente vale a pena. E tem o Pânico no Gelo também, que é uma história um pouco diferente, mas eu garanto para vocês que vai ser muito melhor do que você ver um filme desse que não tem pé nem cabeça, que é um filme completamente embalado pelo modelo americano, feito em todos os países. Às vezes eu tenho a impressão que cada país precisa ter a sua cópia do mesmo filme, que é um grupo de jovens que se isola num lugar completamente inóspito, sem celular, sem nenhuma salvação e precisa correr de pessoas aleatórias. Eu acho que pode ser revisto esse modelo, só que revisto de uma maneira inteligente. Se for para fazer a mesma coisa em papel carbono, faça pelo menos uma caricatura bem feita. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam se vocês gostam de crítica sincera de filmes, séries e livros de terror.